Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossa oração, em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da vossa caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pode dizer amém? Portanto, a única coisa que pode destruir a igreja somos nós, igreja, quando deixamos de ser fiéis e quando deixamos de estar no propósito de Deus para a vida para a qual fomos chamados. E eu gosto muito da igreja de Tessalonicenses, porque ela é uma igreja que mostra que nasceu na perseguição. O apóstolo Paulo teve muito pouco tempo quando fundou a sua igreja, a igreja de Jesus naquele lugar. Teve que sair para não ser morto, mas depois a igreja cresceu, se multiplicou e foi de tal maneira uma igreja que desenvolveu o ministério, que tornou-se padrão para todos os que a conheciam e ouviam falar dela. Não fomos uma igreja que não divulgou o Evangelho, antes pelo contrário, fomos uma igreja que muito tem divulgado o Evangelho de Jesus Cristo. Não somos uma igreja fragilizada, antes pelo contrário, somos uma igreja forte, porque ao longo dos anos, ao longo da perseguição, quando muitas vezes a perseguição é propriamente interna, é dos que se dizem cristãos inclusivo, é a forma mais difícil de vencer a adversidade. Mas e Paulo, ele note que em Tessalónica ele teve que sair por causa dos judeus, dos que deviam ser os mais apaixonados por Deus. Isto mostra que muitas vezes é dentro da própria igreja que nascem os maiores problemas. É quando nela se geram muitos sentimentos e coisas que não são do coração de Deus. O maior inimigo hoje da igreja de Jesus são os que se dizem igreja, porque quem for igreja nunca é inimigo. Pode dizer amém? É os que se dizem fazer parte. Os maiores inimigos da nossa sociedade, irmãos, não é os corruptos, é a falta de pessoas que estão prontas a derrubar a corrupção. Quando nos juntamos ao erro, o maior inimigo hoje, irmãos, é a tolerância do pecado. A igreja de Jesus só tem um caminho, é o regresso às origens, ou permanecer nas origens, se essa igreja está nas origens. As origens não é fanatismo, as origens não é nos dissociarmos da sociedade, as origens não é sairmos de uma vida normal de cidadãos, de vestirmos com decência, andarmos a lidar com as pessoas, comer e beber com os ímpios, porque até Jesus comia e bebia com os pecadores, mas é fazer a diferença entre pessoas corruptas, ser a luz entre pessoas que são trevas. Pode dizer amém? É dentro da igreja sermos exemplo, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, para ele ser o exemplo dos fiéis. E esse é o problema. E o meu problema hoje da igreja também não é a falta de crescimento. O problema da igreja, irmãos, não é a falta de poder de Jesus, não é os milagres acontecerem.
Porque quando Jesus fazia milagres também, aos paletes também o negaram e também se afastaram dele. O problema da igreja não é haver apóstolos Paulos, porque Paulo era um grande apóstolo de Jesus, perseguido, fundador de uma enorme quantidade de igrejas e ao mesmo tempo desprezado por aqueles que ele fundou. O problema da igreja é o conformismo, é a indiferença à verdade, a indiferença ao propósito de Deus para ela, a indiferença para fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho. O problema da igreja é nós a estarmos a pecar, a errar e a não fazer o papel que Deus mandou fazer. Este é o problema. E eu quando digo igreja, irmãos, quase estou a dizer uma heresia, porque a igreja faz isso, mas é aqueles que vivem junto com a igreja. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E só há uma maneira de vencer o mundo e o pecado e a morte, que é vivermos com Jesus, é termos Jesus em nosso coração. Nós temos, irmãos, nesta manhã como base para ensino este texto que nos mostra, segundo o texto, a primeira fase que eu gostava de falar foi a fé. Esta obra de Tessalonicenses foi construída em fé. Esta igreja foi fundada na fé. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvidas, nem medo de nada, porque a fé é aquela que vence todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta igreja foi fundada em fé. Ela foi fundada numa fé, mas numa fé fundamentada, que é em Jesus Cristo. Diz o texto: lembrando-me sem cessar da obra da vossa fé. Esta igreja tem sido fundada numa esperança profunda em Jesus Cristo, como diz o texto. No versículo 3, lembramos-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor. Oh, irmãos, se não fosse a esperança em Deus, acho que ninguém estaria aqui. Se não fosse a esperança real que temos em Jesus Cristo, de certo que muitos de nós não estaríamos aqui. E não podemos perder a esperança. Uma esperança naquilo que é correto, uma esperança naquilo que é certo. Nós precisamos de permanecer na esperança que há em Cristo. Pode dizer amém? Nós temos fundado esta igreja em esperança. Que uma das coisas que às vezes nos falta é motivar quem nos rodeia em esperança. Dizer: tu tens que esperar em Deus, tu tens que acreditar no milagre que Deus quer fazer na tua vida. Nós temos que ensinar isto àqueles que nos rodeiam. A esperança não é a última a morrer. A esperança nunca morre na vida de um cristão. A gíria popular diz que é a última a morrer. Nós não. O justo até na morte tem esperança, diz a Bíblia. A esperança connosco não morre, porque nós não só temos uma esperança, como uma certeza de que um dia estaremos eternamente com Jesus para viver com Ele para sempre. Amém? Faz sentido? Primeiro, a tua fé tem sido fundada na pessoa e na obra de Jesus. Esta igreja foi fundada na fé, trabalhado com muito amor. Nós temos que saber que somos escolhidos de Deus. A Bíblia diz que esta igreja de Tessalonicenses, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Nós fomos escolhidos. O Senhor Jesus um dia disse: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós somos eleitos de Deus. Pode dizer amém? Deus escolheu-me. Deus escolheu, eu era o lixo da sociedade e Deus me escolheu para eu poder fazer a sua obra, eu poder fazer parte daquilo que é mais grandioso no mundo, que é fazer parte da igreja de Jesus. Muitos há, irmãos, que têm procurado e não conseguem, porque não buscam Deus com sinceridade. Naturalmente que Deus me escolheu, mas foi necessário eu dizer amém, eu quero. Foi necessário eu aceitar Jesus, porque Ele quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Mas é natural que muitos não queiram. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem. Mas Deus nos escolheu. Tu estás aqui como escolhido de Deus. Para quê?
O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse: para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos para dar fruto. Porque lá também em João diz que quem não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Nós somos escolhidos para fazer a sua obra. Não fomos escolhidos para comprar uma ilha na Grécia, embora alguns podiam até fazê-lo e gostaria muito de ter alguém na igreja assim, para poder passar umas férias com ele, mas não é para isso que fomos escolhidos. Fomos escolhidos por Deus para dar fruto. Amém? Para fazermos a diferença. Para marcarmos a diferença. A palavra de ordem, meu amado, é que tu és um escolhido. Eu posso escolher alguém para uma determinada tarefa, que Deus até podia reprovar. E essa escolha minha poderá não dar seguimento. Mas Deus me escolheu. Ninguém me pode tocar. Eu sou ungido do Senhor. Tu és ungido do Senhor. Porque em Cristo todos somos sacerdotes. Em Cristo todos podemos chegar à sua presença, ao lugar santo dos santos. Fomos escolhidos por Deus para dar testemunho daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. Por isso tu és um escolhido. Aquilo que realmente o versículo de número 5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais foram entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Vamos ser imitadores. O Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Nós fomos chamados, irmãos. Esta igreja já era uma igreja imitadora dos apóstolos, de Paulo. Já pregava, já ensinava, sabia viver debaixo da perseguição. Porque esta cidade, irmãos, ela vivia como uma comunidade que fazia guerra interna. E eles viviam imitando o próprio Senhor Jesus. A palavra fé é talvez das coisas mais difíceis, porque ela não se consegue plantar na cabeça. Tem que nascer no coração. Intelectualmente eu posso explicar o que é fé, mas interiormente eu só a tenho se o meu coração morrer uma palavra chamada dúvida. A fé é fundamentada naquilo que se acredita interiormente. É algo que não se consegue roubar do coração. Só há uma verdadeira fé em Deus, aquele que tem uma experiência real com Deus. Quando eu olho para aqui para o apóstolo Paulo, ele diz: e vós fostes feitos nossos imitadores. E do Senhor, que é para não ficar parecido só com Paulo, porque Paulo também tinha defeitos. A igreja foi chamada para ser imitadora de Jesus. Este é o padrão de cada um de nós. Imitar o Senhor Jesus. Olha, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria. Nós precisamos ter fé. E fé é imitar Jesus no meio da tribulação. Viver com alegria. Será que a gente consegue? Acha que conseguimos ter alegria por ter partido a perna? É difícil, mas é possível. Mas olha que é possível. Aproveite o tempo para louvar a Deus, para buscar mais a Deus. Somos imitadores, irmãos. A Bíblia diz que o Evangelho pregado em Tessalonicenses foi pregado debaixo de uma palavra de poder e não de persuasão, não de emocionalismo. A palavra foi pregada com poder. A palavra foi pregada em certeza, como diz o texto. A palavra de Deus tem que ser pregada em amor. Fomos chamados para pregar, para anunciar o Evangelho, para falar das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deus tem coisas grandiosas, mas há uma coisa que Deus não faz.
é aquilo que eu posso fazer. Aquilo que tu tens que fazer, Deus não faz. Como está o teu coração? Hoje. Como está a tua alma se morreres? Hoje. Como está a tua fidelidade? Hoje. Se Deus viesse agora buscar a sua igreja, como é que tu estás agora? O passado fica para nós nos lembrarmos. O passado ensina-nos. A Bíblia diz que as coisas do passado são para quê? Para nosso ensino. Mas não alimentam o nosso presente. Só nos ensinam o que não fazer e o que continuar a fazer. Para com o passado. Esquece o passado. O passado morreu lá atrás. Já não move a tua vida o passado. O passado é exemplo para fazeres coisas iguais ou não imitar algumas que fizeste. O passado acabou. Por isso que o apóstolo Paulo dizia à igreja, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para aquelas que estão propostas diante de mim. Amém? É o para a frente à conta. Projetar o futuro. E é projetar como se Jesus tardasse. Mas está preparados como se ele viesse agora. O passado morreu. Paulo estava a elogiar a fé destes irmãos. Ele estava a dizer, mas que igreja maravilhosa. Toda a gente fala da vossa fé. Eu gosto muito de ler as 7 igrejas do Apocalipse. Porque aquela que parece mais fraca, a que tem menos força, é a melhor. A Laodiceia, que parecia a melhor, era a mais miserável, cega, nua, pobre, a caminho do inferno. Jesus já estava posto fora da igreja. Já nem estava na igreja. Mas ainda batia à porta, ainda dizia, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas aquela igreja, a que parecia a melhor de todas, estava na cidade mais rica daquele tempo, onde a maior indústria imperava, onde a riqueza abundava, e tinha uma comunidade tão forte de pessoas que estava tudo corrompido quase. Não sei se havia lá alguém salvo, eu acredito que sim, mas estava muito mal. A outra, coitadinha, que estava mais fraquinha, tens fama de pobre, mas tu és rico. Tendo pouca força, guardaste o meu nome. E o meu apelo nesta manhã, meus amados, é que estejamos prontos, desejosos de imitar a igreja de Tessalonicenses. E um dos maiores problemas da igreja de Jesus é falta de disciplina. É não haver pessoas que, ao ver o erro, ajudem aquele irmão a sair do erro. Um exemplo muito simples. O irmão murmura contra alguma coisa e o outro irmão ouve. Quem é que está errado ali? Diga-me lá. É os dois, sim senhor. Primeiro que o murmura tem que ser repreendido e dizer-lhe, estás errado, não podes fazer isso, nem pensar isso. Estás a dar lugar ao diabo. Eu te amo, a mim não me falas mais sobre isso. Eu não quero ouvir isso. Porque Jesus te ama, nós somos igreja de Jesus e a murmuração não vem do coração de Deus e a murmuração destrói a igreja. Tu vês um irmão que te mente e o que é que tu fazes? Não dizes nada. Qual é o papel de Jesus ali? O irmão que ouviu a mentira disse, meu amado, tu tens que te libertar dessa mentira. Essa mentira pode destruir-te. Um irmão que rouba. E o que é que nós temos que fazer? Ajudar aquele irmão para não roubar. Só somos igreja quando nos admoestamos uns aos outros em amor.